bom? Professora Shane aqui com vocês. Hoje nós vamos responder uma questão que caiu na prova do Enem no ano de 2019. Eu estou trabalhando com a prova amarela e essa questão na prova amarela é a questão 125, tá? Então, se você não está com essa prova, procura na sua prova qual é a questão que corresponde à questão 125. Essa questão ela vai trabalhar com lei de Hess, então o conteúdo é termoquímica. Mas antes de eu responder a questão, eu peço a você que curta aqui o nosso vídeo, tá? Se você não está inscrito no nosso canal, faz a inscrição no canal rapidinho, professora Shane Souza, e não esquece de ativar o sininho das notificações para que vocês recebam todos os nossos vídeos em primeira mão. Vamos responder a questão. A questão diz o seguinte, pessoal. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio, é a questão da O2 molecular. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Eu quero que vocês destaquem aí essa parte do texto da questão. Que no déficit, ou seja, na carência de oxigênio, a glicose vai ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, a questão, no texto, ela me dá duas propostas reacional. Uma das propostas é a conversão da glicose oxidada na presença do oxigênio, que vai ser a reação aeróbica. A segunda é na carência de oxigênio, ou seja, a glicose vai ser convertida em duas moléculas de ácido lático. A questão ainda informa, ainda diz o seguinte: as equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui no quadro, na verdade, essas duas equações que representam, né, as equações, as reações citadas no primeiro parágrafo da questão. Olha aqui o que a questão nos deu. Essa primeira equação aqui, pessoal, tem a glicose, que é C6H12O6, sofrendo combustão, ou seja, sendo oxidada na presença do oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Essa equação já está balanceada. Quer dizer o quê? Que do processo de oxidação da glicose, na presença de oxigênio, é produzida uma quantidade de energia. Que quantidade é essa de energia? É produzido, por isso que tem esse sinal negativo, é produzido quanto de energia? 2.800 kJ. No entanto, o que acontece? Essa equação, essa reação, ela nos deu uma outra equação e nessa segunda equação nós temos essa molécula aqui, CH3, CHOH, COH, que é quem? Está lá no texto dizendo quem é o ácido lático. Só que, quando a gente lê o texto da questão, ela falou que uma molécula de glicose vai ser convertida em duas de ácido lático. Então, quer dizer, se eu pensar numa unidade de glicose, a primeira equação tem uma unidade de glicose. Pensando nessa glicose que vai ser convertida em ácido lático, então, serão quantas moléculas de ácido lático? Duas. E na segunda equação tem ácido lático, só que não temos duas unidades, temos apenas uma. E aí, o que a gente vai fazer? Bem, primeiro a questão ela pede o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Pessoal, a questão ela quer, então, o valor energético do processo anaeróbico. Mas para que a gente possa descobrir isso daí, a gente precisa entender que tipo de abordagem na termoquímica é essa daqui. Quando nós trabalhamos numa questão de termoquímica, onde a gente tem duas equações ou mais, e o objetivo é obter a resultante de uma única, quer dizer que a gente vai fazer o quê? Vai juntar essas duas equações e no fim a gente vai ter a resultante chamada de equação global. Esse tipo de proposta de resolução na questão de termoquímica, na verdade, é trabalhado com a lei de Hess. Como é que a gente trabalha a lei de Hess? A gente vai manipular equações químicas que representam reações. Após essa manipulação, no fim, a gente vai ter uma única equação. E que tipo de manipulações são essas?
A gente pode pegar uma equação química, pode invertê-la, e a necessidade de invertê-la vai ser baseada na equação global. E quando você inverte uma reação, o que é que acontece? Os reagentes daquela equação viram produtos e os produtos viram reagente. Uma outra coisa que acontece quando você inverte a equação química, além de trocar as substâncias de lado, é inverter o sinal do ΔH. Se a reação tinha o ΔH positivo, ao inverter, o ΔH fica negativo. E o oposto é verdadeiro. Se a equação tinha um ΔH negativo, ao inverter fica positivo. E aí o que acontece? A gente vai justamente pensar se vai ser necessário nessa questão do Enem fazer esse processo, esse mecanismo de mudança de entalpia. Uma outra coisa, o que pode ser feito também no estudo da lei de Hess? A gente observar a equação global a partir da necessidade da global, pensar nas equações secundárias, que tipo de processo matemático pode ser feito. Por exemplo, nessa questão eu preciso de 2 moléculas de ácido lático. Está lá no texto que uma glicose produz 2 ácido lático. E quando eu olhei a segunda equação, nós não temos 2 ácido lático, nós temos 1. Então, eu tenho que fazer surgir ali o número 2. Para que surja o número 2 no processo reacional, eu tenho que multiplicar toda a equação por 2. Então, uma outra operação matemática que pode ser feita é a multiplicação. Então, a gente pode ter uma inversão, produtos viram reagentes e reagentes viram produtos, e automaticamente você vai ter que inverter o sinal do ΔH. E podemos fazer também multiplicação, divisão. Neste caso, se eu preciso que surja aqui o número 2, eu vou multiplicar. Mas quando eu multiplico o ácido lático, automaticamente eu mexo na estequiometria toda da reação. Então, a gente vai ter que fazer isso justamente, multiplicar toda a equação por 2. E principalmente o valor do ΔH. O valor do ΔH, ele é dado por mol. Então, se eu dobro o número de mol, eu dobro o valor do ΔH. Então, por isso que eu vou ter que multiplicar por 2 também. Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? Já que a questão quer, olha que todas as alternativas é por mol de glicose. Então, a equação que tem a glicose, eu não vou mexê-la. Por quê? Porque ela já tem 1 mol de glicose. Mas a segunda equação, que tem o ácido lático, por ter só 1 mol de ácido lático, e o texto informa que produz 2, eu vou ter que multiplicar por 2. Só que outra coisinha. Além de eu multiplicar por 2, que eu vou escrever aqui, né, para a gente ter ideia do que vai ser feito. Então, eu vou multiplicar essa segunda equação por 2. Qual é o outro processo que vai ser feito? Vai ser produzido o ácido lático. E quando é produzido, ele está no lado do produto, ou seja, depois da seta. Do jeito que está nessa segunda equação, o ácido lático não está no lado do produto, ele está antes da seta reacional, está no lado do reagente. Então, eu vou precisar, além de multiplicar por 2, inverter. Então, a gente vai pegar a segunda equação, multiplicar por 2 e fazer o processo de quê? De inversão. Então, a gente vai inverter. E lembrem que ao inverter, também vai ser alterado o sinal do ΔH. Se era exo, que é negativo, vai virar endo, vai virar positivo, endotérmico. Se era endotérmico, vai virar exotérmico, ou seja, se o sinal era mais, ΔH maior que 0, ao inverter, será menos. Vamos ver o que vai acontecer nessa equação. Bem, essa equação aqui, pessoal, olha que ela me dá o ΔH de menos 1.344. E a gente vai inverter, quer dizer, vai ficar 1.344. A primeira, como já está do jeito que eu preciso, como assim? Esse composto que está sendo citado na questão, que é a glicose, ela é reagente. E na primeira equação, ela está no lado reagente. Então, a primeira equação eu vou conservar. Se eu vou conservar, eu não vou alterar em nada o sinal do ΔH. Então, eu vou usar o ΔH menos 2.800. Já na segunda, a gente já viu que vai haver necessidade de multiplicar por 2, porque a segunda equação tem essa substância, que é o ácido lático, que o ácido lático precisa aparecer na global na quantidade de 2 mols, por isso que eu multiplico por 2. E além disso, ele tem que estar no lado do produto, necessidade de inversão. Então, eu vou pegar e fazer o quê?
pegar esse valor menos 1.344, multiplicar por 2 e depois inverter, de maneira que ela era ESO e vai virar ENDO. Então, eu já coloquei aqui no quadro, vou fazer o cálculo, tá, agora, mas já coloquei aqui no cálculo a representação dessa segunda equação invertida. Olha que os 3 mols de gás carbônico e os 3 mols de água, que eram produtos, agora estão no lado do reagente. E olha que o ácido lático e o oxigênio já está no lado do produto. Mas no Enem, né, a gente precisa saber que isso vai acontecer, mas não é preciso perder tempo escrevendo a equação, invertendo, não é necessário. Você vai mexer no ΔH. Então, a gente vai calcular o ΔH da resultante, que é a global. Então, o que acontece? A primeira equação foi conservada, então só é repetir o valor que já temos, menos 2.800, e somar. Pessoal, você não vai aplicar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Não, a questão não dá a entalpia de cada substância, ela dá a entalpia da equação como um todo. Então, você apenas, após as manipulações, você vai somar todos os valores de ΔH. Então, você vai somar o ΔH da primeira, menos 2.800, somar com quem? Com o ΔH da segunda, porém invertido e multiplicado por 2. Invertido fica positivo e multiplica por 2, então fica mais 2 vezes, vamos colocar aqui, mais 1.344. Quando vocês resolverem essa operação matemática, o produto de 2 vezes mais 1.344 vai dar mais 2.688. Lembre que nós vamos somar esse valor com menos 2.800. Então, menos 2.800 com mais 2.688 vai nos permitir aqui encontrar o resultado da questão, que vai ser o quê? Menos 112, pessoal, menos 112 kJ. Lembre que esse sinal de menos significa processo exotérmico, ou seja, quer dizer que a energia foi produzida. E lembre que isso daqui é por mol de glicose. Então, agora a gente vai buscar isso nas alternativas. O valor de 112 está apenas na letra A, então não tem nem como errar pelo valor absoluto. Só que lembre que é processo exotérmico, o processo exotérmico está sendo expresso pela palavra libera na letra A. Então, se é exotérmico, é negativo, se é negativo, quer dizer que a energia foi produzida, a energia foi liberada. Que está sendo dito isso na letra A. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Porque libera apenas 112 kJ por mol de glicose. E aí, a questão 125 do Enem 2019, trabalhando com termoquímica, o gabarito está na letra A. Galera, a gente conclui mais uma questão, tá? Não esquece de curtir o vídeo. Se você ainda não fez a inscrição no canal, faz rapidinho a inscrição no canal, tá? Ativa o sininho das notificações e em breve a gente responde todas as outras questões e mais aulas para vocês. Beijo, amores!